Olá, eu sou o Gilson Nunes, fundador e CEO da BrandX e coordenador do curso internacional de pós em Branding de Impacto na Unieduc. Este é Otaviano Pereira, vice-presidente executivo da Nova SB, uma das agências de publicidade líderes no Brasil. Bom dia, Otaviano. É um prazer tê-lo em nosso programa hoje. E a primeira pergunta que eu faço para você é, né, pode nos dizer um pouco mais sobre a Nova SB, sobre você mesmo, sua carreira, né, o que ela oferece, quem é o seu público, sua proposta de valor e posicionamento? Perfeito. Gilson, prazer falar com você. Eu, há 7 anos estou na Nova SB, hoje sou vice-presidente executivo. A essência da nossa atividade é a comunicação publicitária, né? A gente entende a comunicação de uma forma ampla, mas temos foco na comunicação publicitária como a essência do nosso negócio. Eu fiz carreira no setor público durante muitos anos. Entre diversas funções, minha carreira essencialmente foi nos Correios. Eu fui diretor de planejamento estratégico, fui diretor de marketing, fui diretor de negócios e algumas outras áreas de atuação. Por conta disso, até acabei sendo secretário de publicidade num determinado momento, 2007, 2008, e depois, em 2015, 2016, secretário executivo da SECOM, da Presidência da República. Enfim, aí nesse meio tempo já contribuí como conselheiro, como diretor da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e hoje, como sou agência, eu sou membro do Conselho Superior do SEMP, então, dentro do segmento de agência de propaganda. Enfim, a Nova SB existe há 20 anos, estamos mudando a nossa marca agora para a Nova Comunicação SA, e o SB perdeu sentido ao longo do tempo, né? Então, nós temos aí um trabalho felizmente bastante exitoso ao longo desse tempo, e eu faço parte aí de alguns anos dessa história. Bom, nós temos como preocupação essencial fazer publicidade para gerar impacto efetivo nas atitudes e nas decisões dos públicos de interesse dos nossos clientes, né? Nós temos um compromisso com a qualidade, mas, acima de tudo, com a efetividade da propaganda que nós fazemos para os nossos clientes, né? Nós temos muitos clientes do setor público, algumas instituições não governamentais, como Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura, SEBRAE, Apex Brasil, que é a Agência de Promoção do Brasil no Exterior, além de alguns órgãos públicos, né? O Ministério da Saúde, Governo do Rio de Janeiro, enfim, entre outros. Então, a efetividade da comunicação é a essência da nossa preocupação, né? Porque nem sempre nós atuamos vendendo produtos, mas, para um Ministério da Saúde, por exemplo, nós temos que nortear, mobilizar as pessoas para que o nosso cliente, o Ministério da Saúde, tenha de responsabilidade perante a população no que se refere à saúde pública. Então, a efetividade da comunicação é a essência da nossa preocupação. Nós, como Nova SB, eu acabei não comentando aqui, nós temos escritório em São Paulo, Rio, Brasília e Cuiabá, mas atuamos no Brasil inteiro e também no exterior, porque nós temos clientes que têm presença internacional, que é o caso da Apex Brasil, e também temos a felicidade de atender já por alguns anos a Organização Mundial de Saúde, diversas campanhas aí mundo afora. Excelente. E hoje, né, tem se debatido muito sobre o papel de uma agência na atualidade, né, especialmente, né, após a fragmentação dos meios de comunicação e crescimento das redes sociais, né, temos internet, Google, influencers, etc. O que acha ser a relação ideal entre agência e cliente nesse contexto, Otaviano? Olha, eu entendo que a agência tem que focar na solução dos desafios de comunicação dos anunciantes. E focar na solução significa entender o que os anunciantes de fato precisam, e isso vai além, inclusive, do que o cliente pede, porque muitas vezes eu já fui anunciante e posso falar isso sem
sem risco de ser prepotente, porque eu já fui anunciante, sei disso, nem sempre o anunciante sabe exatamente do que ele precisa do ponto de vista de solução de comunicação. Ele sabe onde precisa chegar, ele sabe que resultado ele precisa atingir, né? Mas muitas vezes o briefing tem que passar por algumas etapas de debriefing para nós chegarmos no norte correto da solução de comunicação. Então, entender as necessidades, desenvolver as soluções de comunicação para que elas gerem efetividade é o fundamental. Não basta fazer comunicação, publicidade, propaganda de qualidade. Ela tem que ter efetividade, ela tem que ter sentido. Ela tem que fazer sentido para os clientes dos nossos clientes. Assim a gente vai conseguir cumprir o que nos cabe de fato e ser fornecedores à altura das necessidades dos nossos clientes. E pensando ainda nas agências de publicidade de maneira geral, e pela sua experiência, quais são, assim, na sua opinião, os elementos de sucesso, e quais são os desafios para o futuro, pensando nessa mudança provocada aí pela tecnologia, inovação, e a própria demanda, do consumidor? Gilson, eu tive a felicidade de atuar em muitas áreas de uma grande empresa, né? Os Correios é uma empresa enorme, de um faturamento bilionário com desafios grandiosos. Eu fui de gerente de agência a diretor de todos os negócios da empresa, passando por muitas áreas. Então, eu entendo que em qualquer tempo, inclusive no atual, e talvez especialmente nesse momento assim especial que a gente vive, de muita força da tecnologia, é fundamental a gente desenvolver algumas capacidades essenciais, como entender as dimensões estratégicas, as dimensões táticas, as dimensões operacionais da comunicação. É evidente que cada profissional no seu âmbito ali vai dar ênfase àquilo que lhe cabe, né? Quem está entendendo, recebendo as necessidades e as demandas dos clientes tem que ter um entendimento estratégico de para onde as coisas devem ir, mas tem que ter uma capacidade de elaborar tecnicamente, de estruturar isso operacionalmente. Então, qualquer profissional, em qualquer uma das áreas específicas do marketing, ele precisa entender os fundamentos do que é um posicionamento estratégico, do que é uma orientação tática e do que é uma elaboração operacional. Então, entender esses fundamentos, eu acho que em qualquer tempo está nas prioridades. Isso, para mim, não há a menor dúvida. Agora, da mesma forma, a capacidade de formulação, né? Usando criatividade alinhada a recursos técnicos e tecnológicos, conforme cada tempo. Hoje, por exemplo, fala-se muito em inteligência artificial, sem dúvida que talvez seja um dos momentos da história em que a gente tenha o peso da tecnologia maior possível nas nossas vidas. Eu confesso que, inclusive, não consigo alcançar de forma completa o que tudo isso representa. Eu já começo a ver criativos experimentando o recurso de inteligência artificial e se surpreendendo com o que aquilo gera. Evidente que, quando a gente aprofunda, a gente percebe que a capacidade, a criatividade humana de depuração faz toda a diferença, isso não há a menor dúvida. Mas não há como negar que o impacto das tecnologias é fundamental. Então, usar a capacidade criativa, a capacidade de elaboração com os recursos tecnológicos e os recursos técnicos, isso vai potencializar os resultados, inevitavelmente. Agora, por outro lado, voltando para algumas coisas que são essenciais em qualquer tempo, a capacidade de verificar performance, de entender performance, de interpretar isso e transformar isso em resposta para as necessidades de clientes, e, enfim, e de todo o espectro de atuação das instituições e das empresas, é um outro recurso fundamental. Você que trabalha com formação de profissionais e tudo mais, essencial. Se faltarem esses fundamentos, é como um atleta de alta performance em qualquer modalidade. Se ele não dominar determinados fundamentos, ele pode ser o mais genial possível, mas a falta de determinados fundamentos vai colocá-lo em desvantagem em relação a outros, né? Então, essa capacidade de entender, de elaborar, de desenvolver, de implementar, de estruturar processos, isso cabe em qualquer tempo.
Agora, vindo para uma coisa que cada dia mais eu valorizo na nossa atividade de comunicação publicitária, é o entendimento, ainda que básico, de neurociência. Isso faz uma diferença assim enorme no que a gente tem a entregar, sabe? A possibilidade de a gente ler aquilo que não está na camada mais evidente do racional, a gente ir para o inconsciente, para o subconsciente e tudo mais, entender isso, inclusive, coloca a publicidade como algo essencial na solução de comunicação. Muitas vezes, eu, que venho de uma formação mais lógica, né, mais cartesiana e tudo mais, quando me deparo com a grandeza do que é uma solução criativa publicitária, né, e a gente muitas vezes se encanta ao ver uma peça publicitária de 30 segundos, de 1 minuto, em que aquilo nos impacta de uma maneira que a gente não sabe explicar, mas impacta de uma maneira definitiva, isso está na, no somatório de todas essas coisas, capacidade técnica, capacidade de entendimento, de percepção e de uso, vamos dizer, articulado de tudo isso, né? Cada um com as ênfases que lhe cabe. Um criativo com as suas ênfases, o mídia com as suas ênfases, o planejador com as suas ênfases, um diretor de marketing com a ênfase que lhe cabe e assim por diante. A gente vive hoje, né, numa época de grandes mudanças, seja no padrão de consumo das pessoas, transformações advindas aí da inovação e tecnologia, como a gente vem colocando aqui, né, novos canais de comunicação, para citar alguns exemplos, né, de mudanças aí aceleradas em parte até pela própria pandemia. Aqui, pensando aqui nos jovens profissionais de marketing, comunicação e branding, né, o que devem eles fazer para se capacitar, né, e ter sucesso profissional? Qual que seriam suas dicas, assim, seja ele, né, um marqueteiro, um designer, trabalho na área de comunicação, trabalho numa agência de publicidade, eu sei, né? Quais seriam essas suas recomendações, Otaviano? Olha, eu recomendo não menosprezar esses conhecimentos de fundamentos que eu citei aqui, né? Entender a, a importância de ir a fundo no que cabe como objetivo fundamental para a comunicação, não apenas focar o que é bonito, o que é belo, o que é esteticamente legal, mas aquilo que gera efetividade. Muitas vezes a gente, levando a sério o resultado do nosso trabalho, a gente tem que ser muito mais analítico do que criativo em determinadas situações, né? Então, não menosprezar a necessidade de formação em questões fundamentais, entender lógica, entender idioma, entender a capacidade de elaboração de texto, ainda que não seja um redator, mas é fundamental porque isso gera uma capacidade de entendimento completo dos desafios. E o outro, estar atento àquilo que move os nossos tempos, né? Não há como eu, durante muito tempo, entendi que a comunicação, essencialmente, ela estava ali em 3 eixos ali, né? Vamos dizer, na comunicação oficial, seja de uma empresa, de uma instituição, na comunicação jornalística e na comunicação publicitária. Hoje a gente tem um fenômeno chamado redes sociais, que ele é um conjunto de tudo isso e que é um quarto eixo inevitável para qualquer pessoa, mais ou menos tecnológico, mas para qualquer pessoa. Então a gente não pode menosprezar, até porque junto disso vem aquilo que nos leva para o caminho de qualificar a comunicação, como infelizmente a gente encontra coisas que nos levam no sentido contrário, de afetar a boa comunicação, né? Hoje, nós vivemos um tempo em que a mentira deixou de ter pernas curtas. A mentira hoje tem braços longos e muitos braços, né? E isso tem que ser tratado na comunicação, né? As pessoas mentem até mesmo quando não estão sabendo que estão mentindo, apenas por ingenuidade. Muitas vezes as pessoas mentem, e isso interfere no entendimento das coisas pelas pessoas. Todos nós temos
somos impactados o tempo inteiro por informações de toda a natureza, né? Então, Tem as aí, fontes são tá aí muito as mais fake diversas que news, todo mundo. né? As fake news é uma indústria, de fato, que sempre existiu. Sim. Ela não está apenas no campo político, ela está em todos os campos, né? Até porque aquilo que não é verdadeiro, ele acaba sendo atraente, né? Você ouve uma coisa completamente fora de senso, você fala, mas que como se a pessoa estivesse descobrindo uma coisa monumental que a humanidade não tivesse descoberto ainda, né? Uma Sim. pequena verificação em fontes seguras eliminaria isso, mas muitas vezes as pessoas se entusiasmam tanto com aquela coisa mentirosa que acabam propagando. Você percebe, você soube disso, dessa coisa absurda, e aí, quando isso vem para o campo político, a gente vive tempos de muita politização, que eu acho que tem sua importância para qualquer sociedade, mas, então, eu diria, resumindo, para não perder aqui, já que você vai passar para o seu pessoal, acho que não menosprezar fundamentos, a gente tem que saber, tem que estudar lógica, tem que estudar língua, tem que estudar ferramentas, tem que estudar metodologia de trabalho, etc. E tem que se desenvolver naqueles campos que, naturalmente, a gente tem mais perspectiva de uso. Alguém muito criativo, naturalmente, vai evoluir mais as suas competências nesse campo. Alguém que é mais racional vai evoluir mais as suas competências no campo da avaliação e aprofundamento em performance, e assim por diante, né? Então, o somatório de tudo isso, com o entendimento dos tempos que a gente vive, nos permite entregar coisas com mais qualidade e ter uma perspectiva maior de sucesso, que, a rigor, o sucesso está em fazer bem feito aquilo que a gente se propõe. O resto vem como consequência natural, né? Muito bom, Taviano. Muito obrigado aí pelas suas, né, elucidações, sempre de alto nível, né? E eu acho que ajudou a gente bastante a compreender aí, né, a agência de publicidade hoje, né, e os desafios que ela tem aí para o futuro. Eu queria te agradecer imensamente, né, por estar aqui com a gente. E Gilson, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você. Eu sou um admirador do seu trabalho, assim, sei a importância que ele tem para as empresas, enfim, para o nosso mercado como um todo. E feliz de nós ter à nossa volta uma pessoa com a sua competência, com a sua capacidade. Pode me chamar sempre que precisar, será um prazer sempre falar com você e com os seus grupos de relacionamento aí. E vamos continuar realizando boas coisas aí, se possível, juntos aí ao longo é isso aí. desse futuro próximo. Maravilha. Valeu, um Muito abraço. obrigado.